Já falamos sobre o Waze e a comunidade, já falamos sobre scripts, sobre o fórum e o Wazeopedia, sobre beta testes. Agora a gente vai tocar então essa questão dos places. Veio na melhor hora possível, a gente não tinha ideia disso, mas o que aconteceu agora é que toda essa movimentação com estacionamentos que a gente está tendo no Waze Brasil foi a melhor hora possível para isso acontecer. E ainda tem mais 3 aí em agosto, setembro, outubro, sobre algumas coisas que a gente vai trabalhar. Sem mais delongas, então, já estão vendo as carinhas deles na webcam, estão vendo agora no coisa. Então temos aí Abner W13, eu já briguei com ele porque eu não sei dizer esse nick dele, se tem alguma coisa diferente. O Edu já me xingou, que eu já sei que Edu é LG, não Edug, como eu sempre falava. Então temos hoje Abner e Edu LG, 2 dos dinossauros do Waze, por assim dizer, que sabem tudo do que acontece na comunidade. E eu vou passar logo para eles, para também não ficar me enrolando muito, né? Já demos uma prévia rápida do que seria. Abner, vou passar a tela para ti então. Pode dar início aos trabalhos. Sugiro então Beleza, desligar Mike. as webcams também para a gente evitar problemas de rede. Bom, pessoal, enquanto não abre aí, está carregando a apresentação, eu vou me apresentar rapidinho. Eu faço parte da equipe de editores do Waze já vamos dizer assim, há bastante tempo, né? Conheci o Waze através de uma amiga da minha esposa que mostrou o aplicativo numa festa. Eu falei, nossa, que interessante, gostei do gráfico, mostrou tal, que relata trânsito intenso, né, acidentes e tal. E aí instalei, fui usando tal, e daí vi a parte do gaming do aplicativo, que tinha ali algumas, o ranking, né, tal, e fiquei intrigado, porque, pô, andava e ganhava lá 10 pontos, 20 pontos, 15 pontos, e nada, enquanto olhava o ranking, estava o Antigerme em primeiro lugar, e com 2 milhões, 3 milhões de pontos. Aí, por um belo dia, eu peguei e entrei no Google, digitei Antigerme, apareceu o nome do André, do Antigerme, no fórum e tal, e eu daí comecei a perceber que na verdade existem outros meios de se ganhar ponto e ajudar a comunidade, que seria editando, né? Então, a história é essa. E daí, em 2014, fui convidado a fazer parte do grupo Champs, né, que daí me convidou, e eu estou me mantendo até hoje na tentativa de ajudar e cada vez melhorar mais a comunidade. Muita coisa mudou desde a minha entrada até agora, muita coisa evoluiu, e uma das coisas que evoluiu bastante foi a questão dos places, né? A gente vai ver na apresentação que a coisa evoluiu, a gente vai falar um pouquinho ali da história, né, dos places, como começou, e até onde está hoje com as importações, com toda essa situação atual. Eu não estou conseguindo, Mike, ativar aqui a apresentação. Será que eu consigo apresentar assim, ou você quer compartilhar a sua tela comigo? A gente consegue verificar por aqui, acho que não tem problema nenhum. Pessoal, vocês que estão assistindo, como é que tá? Se ele fizesse sem modo de apresentação, tem algum problema? Se puder me dar uma resposta aí. Não, a não ser que eu possa mostrar a minha apresentação, que a minha está no ar. E eu estou vendo a mesma apresentação dele. Só que eu teria que... Ele me comanda aqui a troca de tela. Tá, não, mas tudo bem. Daí você vai comandando aí, Edu, conforme eu vou falando, porque a minha realmente eu não sei, eu já dei um F5 aqui, já atualizei e realmente o negócio não está indo. O pessoal está dizendo que está tranquilo assim, se tu quiser abrir, tanto faz. Vocês. Então tá, pode ser. Então, na verdade, pessoal, a programação de hoje, para a gente falar um pouco de places, a gente vai, ou locais, né? A gente vai começar a falar sobre uma pequena introdução, os tipos de locais, né, que a gente tem disponível no WME. A grande dúvida, área ou ponto, né, alguns princípios ali, algumas coisas bem importantes. Daí a gente entra ali em criando um local, né, que seriam as informações mínimas necessárias para criar esse local. Tem algumas coisas ali que são algumas regrinhas bem importantes, tá? E uma das coisas que o pessoal também acaba errando, a gente encontra muito por aí, né, que foi a parte de definir o ponto de entrada de uma área, né?
o assunto quente do momento, que aí são os estacionamentos, né? E aí a parte de aprovação de pedidos de criação e alteração de IPUs, né? Os requisitos mínimos, a questão de foto, que é bem legal, né? A dúvida, se tem só um errinho, devo aprovar ou não, e o grande painel do Edu aí, que merece todo o louvor, né? Que tem feito um sucesso aqui com a gente, da comunidade do Brasil, inclusive agora está também ajudando outros países, né? Então, é uma situação, é uma coisa que deve ser comentada muito e é bem legal, né? Então, passando aqui já para a parte de introdução, tá? Eu venho falando, né, que os locais é uma evolução aí da parte dos antigos landmarks, né? Os landmarks, quando o pessoal lá de 2014, 2015 editava, vinha que a gente só tinha a possibilidade de criar landmark. Então, era, né, como se fosse criar uma área, mas a gente não tinha tanto atributo, né, para colocar num landmark. Então, era bem, assim, vamos dizer, pobre, né, de informações. Então, os locais, os locais são, na verdade, um objeto, né, do Waze, que são pontos de interesse, né, com destinos pesquisáveis, né, então esse novo nome locais vem dessa evolução dos landmarks, né. A gente tem duas possibilidades de criação de pontos, né, que seria os de locais, desculpe, seriam os pontos e áreas, né. Os pontos, eles não aparecem no mapa, né, no aplicativo, somente as áreas aparecem, né, dependendo do tipo de área que a gente cria, né, ele aparece como uma mancha de diversas cores, né, se a gente vai ver um pouquinho ali adiante. Quem que pode aprovar, né, hoje, recusar atualizações? Então, só editores de nível 2 ou superior, né, atualmente podem aprovar e recusar atualizações dentro da sua área de edição, né? Então, os editores né, de nível 2, 3 tal, tem ali que não são AMs, né? Então, eles podem aprovar dentro da sua área de edição, dentro da sua área que percorreu, que caminhou, que dirigiu, ou área ampliada, como seria o caso dos AMs, SMs ou CMs, né? Aqui a gente já entra numa parte importante, tá? Que eu vou até repetir algumas vezes durante a apresentação, que, assim, como princípio básico na criação de locais, assim, se o local possui uma área visível pelo satélite, né, pelo Street View, então deverá ser adicionado como área, tá, pessoal? Então essa é uma dúvida que o pessoal tem, né, e eu coloquei aqui. Achei até vou comentar, fazer um parênteses aqui, vocês vão ver que eu peguei bastante informação, assim, fornecida por editores também, né. Como a apresentação ela é feita para a comunidade, eu acho importante que também a comunidade ajude a gente a criar essa apresentação para a comunidade. Então, vocês vão ver que tem várias ali sugestões feitas por editores que ajudaram a ver. Seria muito simples eu ir lá pegar um exemplo de local e colocar aqui, mas eu preferi a gente pegar locais, exemplos de outros editores, até para eles se sentirem, né, participando. Outra situação legal também, que é dúvida, é assim, áreas com menos de 500 metros quadrados, né, não aparecem no aplicativo, tá? Então, eles não adianta você querer que apareça sua área lá com 100 metros quadrados, ele não vai aparecer. A questão de nome, né, tal, do local, e aí tem várias variáveis que dependem para aparecer, né? Então, zoom, né, por onde você está passando. Até estava comentando isso com o Edu. Então, a informação que a gente tem, na verdade, é essa, que áreas, né, locais do tipo área, com menos de 500 metros quadrados, elas não aparecem no aplicativo, né? Então, aqui, né, a questão também dos postos de combustíveis e estacionamentos, eles são exceções, né, na criação de locais. Então, porque eles precisam de um manejo diferenciado. A estrutura de postos de combustíveis e estacionamentos dentro do objeto local, né, do Waze, eles precisam ser mapeados como área. Por quê? Porque tem aquela questão ali dos postos de combustíveis, todo o suporte de bandeiras, de preços, né, de atualizações pelos usuários, e os estacionamentos, a questão dos pinos, né, que também tem esse manejo diferenciado, né. Partindo para os atributos que a gente tem para locais, né. A gente vai falar depois ali um pouquinho, já estou me adiantando um pouquinho de tipos de locais,
Mas a gente tem ali 110 categorias, tá? Dentro do WME, né, para locais. Eles podem ser do tipo ponto e área. E também tem um atributo que é público-privado, né? Uma situação que é importante salientar é que a gente pode transformar, por exemplo, um local público em local privado, mas o contrário não é possível, tá? Então, de privado para público não é possível. E também, introduzindo assim os locais, a gente pode também fazer combinações de locais. Ah, mas pode sim, existe sobreposição de locais, isso está até no Esiopedia, né? Então, é possível sim, a gente até vai mostrar exemplos aqui mais adiante, tá? Vamos então passar para tipos de locais. Vocês estão carecas de saber os tipos de locais, aí até mais careca do que eu, né? Então, assim, a dica que a gente dá é que a gente sempre utilize a categoria mais adequada do local, né? Não vamos inventar, nem tentar inventar coisas. Então, assim, use a categoria mais adequada do local. Se não tem ali, use as categorias secundárias, né? Elas estão ali para serem usadas. E uma das coisas importantes também, que a gente tem que tomar muita atenção, ter atenção, é assim, quando houver a característica de serviço adicional de um estabelecimento, é preferível adicionar categorias secundárias, né? Não adicionar um novo local, né? Então, adicione as categorias secundárias no mesmo local que fica mais rico a situação. Mike, uma coisa, as imagens não aparecem aqui daí eu acho que talvez não fique tão interessante ver no minha... Já passei a tela pro Edu, a gente está mostrando a tela dele agora, não tem problema. Pode falar então que tá ele tá te bom, obrigado. acompanhando. Então tá bom, tá jóia, tá jóia. Outra situação, daí aqui até na verdade coloquei uma imagenzinha para mostrar ali, né, mas vocês sabem onde localizar ali os tipos de locais, né, pessoal. Passando agora para área e ponto, né, também uma situação que acaba gerando dúvidas aí, né. Então, repetindo, como princípio básico, se o local possui uma área visível pelo satélite, então ela deverá ser adicionada como área, né. Coloquei até alguns exemplos aqui, que até tem no Esiopedia. Cruzamentos, rotatórias, atenção, rotatórias, se tiver nome próprio, tá? Então, tipo assim, eu digo que no meio da rotatória é uma praça, alguma coisa assim, ou existe um nome para aquela rotatória. Praias, bosques, né? Estruturas com água, né? Rios, córregos, até aqui inclusive tem um script que transforma, né? Street to River, que auxilia muito na modificação ali do tipo, né? Para identificar como rio e córrego. Condomínios, muito cuidado com condomínios também, né? Porque se tiver, por exemplo, vários condomínios, aí é interessante, né? Por exemplo, vários prédios no mesmo condomínio, então é interessante daí mapear como área, tá? Novamente, vamos falar de postos de combustível e estacionamento, são exceções, precisam ser criados como área, tá? Pelo manejo diferenciado. Tá? Então, como eu já tinha falado, eles possuem uma estrutura de dados diferenciada para suporte de PINs, app e preços, no caso dos postos de gasolina, e estacionamentos também. Tá? Aqui, na verdade, tem um exemplo de um posto de gasolina como área. Está bem estranho para mim, porque, na verdade, eu não estou vendo a minha própria imagem. Mas tem um exemplo aqui, que é o posto de gasolina como área, tá? Que foi colocado, nesse caso aqui, eu acho que é o posto de gasolina que está dentro de um estacionamento do Carrefour. Então, existe um posto de gasolina ali, tá? Só para exemplificar, entendeu? Aqui, na verdade, um exemplo, tá? De definição de área do ponto de área de entrada do place area, né? Do local área. Então, veja o posicionamento correto ali, né? Em verde, que a gente tem, onde foi colocado de maneira correta, né, a entrada, e ali o posicionamento errado foi colocado ali na saída, foi feita a correção, né, mas pense só na dificuldade do usuário, ele vai passar por ali, ele vai ter que, em vez de fazer um retorno, já entrar no ponto correto, ele vai ter que passar por uma área em obras ali, vocês podem perceber que tem até um cantinho ali que está em obras, e vai ter que ir até a rotatória lá na frente e voltar para daí perceber que está no local errado, está na entrada errada, entendeu? Que é, na verdade, uma saída. Então, a gente tem uma problemática grande com isso aqui, a gente tem que prestar bastante atenção.
Até, na verdade, foi uma sugestão de um editor de Santa Catarina, o Michel Silstor, que falou para a gente comentar bem sobre isso aqui, porque ele sofreu com isso, acho que foi lá visitar perto da casa do Mike lá e tinha um problema lá. E até acho que ele que mandou para o Mike e daí o Mike mandou para mim. Então, aqui também um outro problema de entrada, né, da área. Na verdade, eu não lembro qual era esse local, essa figura. Edu, pode me ajudar aí? Eu não lembro qual era essa. Na verdade, é a do Independente Futebol Clube, em que o ponto de entrada ficou o padrão, que é no meio da área. Exatamente. E isso levava para um beco sem saída. Exatamente. O segmento mais próximo é um beco sem saída. Exatamente. Então, tem a foto aqui do beco, o que o motorista encontrasse, seguisse, se colocasse no Waze para ir ao Independente Futebol Clube, ele ia chegar num ponto que se tem um muro, não tem como passar mesmo, né? Na verdade, a entrada ficava na avenida ao lado. Está marcado aqui o ponto correto, aonde deveria ser a entrada desse local. Agora eu estou vendo aqui. Obrigado. Então, na verdade, é bem isso que o Edu falou. Pensa só, o usuário, né, chega nessa situação aí e fica bem complicado, bem triste, daí, né, gera o R e tal. Mas era algo bem simples de se corrigir, tá? Deixa eu ver. Tá, beleza, pessoal, agora a gente vai para a parte ali de criar locais, né? Então, a gente teve a parte introdutória ali, a área ponto, né? Agora vamos para as partes principais ali de criar locais. Quando a gente cria um local, a gente tem ali as abas, 3 abas, né? A aba geral, a aba de mais informações e a aba de fotos, né? É importante ali na parte de aba geral, né, quando a gente vai criar um place, definir a categoria, né, como eu tinha falado, o nome, né, a gente tem que tomar muito cuidado com o nome, principalmente em nomes que a gente pretende abreviar, né, então eles têm que seguir ali a regrinha de abreviatura, né, inclusive a gente tem ali na Wikipédia, né, tá até o linkzinho ali, ó, como categorizar nome de vias e abreviaturas, utiliza-se a mesma base, tá? A questão do plural, né? Se a gente vai, por exemplo, eu quero deixar mais claro que a questão de usar nome no plural, né? Então, não adiciona esse apóstrofo S, simplesmente um S minúsculo no caso, né? Nomes com com até 3 letras, a gente deve utilizar em letra maiúscula, não se deve utilizar ponto, né? Por exemplo, Estados Unidos E, ponto U, ponto, né? A. Então, não é recomendado, a gente não utiliza ponto, né? E para nomes com siglas, né? Ou nomes com mais de 3 letras, a gente só deixa a primeira letra em maiúsculo, tá? Isso é uma coisa importante, né? Questão de nome também, até foi uma sugestão do Cleito, a questão de banco, né? Os bancos é um caso até legal de comentar. Por exemplo, banco não se coloca banco, por exemplo, Banco Itaú, né? Até esse exemplo está na Wikipedia. Coloca-se apenas Itaú, né? Mas quando o nome do banco tiver a palavra banco, aí se coloca, né? Banco do Brasil, né? Não coloca-se o Banco do Brasil, né? E no caso de bancos, utilizar o alternativo, né? O nome alternativo para colocar, sei lá, Banco Itaú, daí no alternativo, sei lá, Agência das Flores, Agência Tarumã, né? Alguma coisa assim, tá? Seguir necessariamente utilizar sempre nomes oficiais, tá? Caso tenha algum outro nome que seja conhecido, usar o alternativo, né? E se atentar bastante às regras de ortografia, né? Para não escrever errado, para não escrever o D ali no meio com letra maiúscula, né? Essas coisas assim. A questão partindo para abas mais informações, né? É importante enriquecer quanto mais informações tiver, é melhor colocar no place, né? Então, abas informações, a gente tem possibilidade de colocar ali se tem Wi-Fi, se tem banheiro, ambiente climatizado, estacionamento, né? Telefone e tal. E quando a gente vai
preencher isso é a questão ali do website, né? Quando tem. Então, assim, muita dúvida, o pessoal acabou comentando comigo, tem que pôr o HTTP, não tem que pôr o HTTP. Então, pessoal, até onde a gente testou, a princípio, não há necessidade. Por exemplo, eu até coloquei uma imagem ali do Carrefour, né? Então, o Carrefour está sem até o HTTP, está sem o www, o World Wide Web lá, e entra, tá? Se a gente ver o próximo slide, a gente vai ver que tem ali, a gente fez uma demonstração aqui pelo aplicativo, né? Então, a gente localizou ali o Carrefour, né? Tem o site direcionado ali embaixo e clicando no site ele abre exatamente a página ali do Carrefour. Então, tem esse suporte já, né? A parte de fotos, pessoal, a aba de fotos, né? É bastante interessante. Então, tem a possibilidade agora, diferente dos benchmarks de antigamente, agora a gente tem possibilidade de aprovar fotos, né? E aparecer as fotos para que a gente consiga moderar isso no Place. Então, uma dúvida, é permitido apagar uma foto? Quais os critérios para apagar uma foto? Tal? Ixi, apaguei errado, e agora? Então, assim, pode apagar uma foto, né? Se você achar uma foto ali que foi aprovada, dá para apagar, mas o problema é que não dá para... apaguei errado. Não tem como reverter, tá? Apagou, né? Não tem jeito, tá? A gente vai ver depois um manejo de fotos ali que é bem interessante, até algo que eu particularmente fiquei sabendo agora há pouco, né, através do Arthur, agradeço ao Arthur por falar isso, mas depois eu vou comentar um pouco mais. Por favor, Edu, acho que o próximo slide. Aqui que eu quero falar da questão das fotos. Muito cuidado para apagar as fotos que são tiradas no período da noite, tá? As fotos, elas aparecem no aplicativo em função do horário que foram tiradas. Então, se você vai, por exemplo, busca um local, né, e existem fotos e foi de manhã, por exemplo, nesse local, e existiam fotos que foram tiradas de manhã, vão aparecer essas fotos, né, ou essa foto. Se você vai à noite e foram tiradas fotos, e foi tirada foto à noite, vai aparecer a foto que foi tirada à noite. Tá? Então, isso é bem interessante. E também, isso está até descrito no Exopedia, mas de uma forma bem assim, discretinha, né? Essa situação. E a direção de chegada e de destino também, né? Então, dependendo da posição da foto, que foi tirado, ele mostra, tá? Então, até a gente estava procurando exemplos de mostrar fotos do mesmo local em horários diferentes, mas eu não consegui por aqui, mas vocês podem perceber isso, né, no dia a dia. E eu, na verdade, nunca percebi porque eu sempre vou nos mesmos locais na mesma hora, né? Então, realmente graças ao Arthur que nos informou isso aí, nos alertou sobre isso. Edu, por favor. Tá, pessoal, agora aqui eu quero mostrar um pouquinho de exemplos de places que a gente encontra aí no editor, places ruins, tá? Que a gente deve corrigir, ou apagar, remover, né? Então aqui, na verdade, por que é um place ruim, tá? Porque esse aqui é um place que o endereço é meia quadra acima, o nome do local foi abreviado pois é o Instituto de Engenharia do Paraná, que é o nome oficial, né? Foi usado letras minúsculas, né? Além disso, está ali, não aparece, mas está com o endereço de um restaurante, tá? E a referência do Google ali embaixo, né? Que a gente consegue fazer o link, está de um outro lugar, um restaurante. Né? Então, isso eu quis mostrar para vocês aqui, como a gente encontra bastante coisa ainda ruim que a gente pode consertar, né? Esse é um exemplo que foi me mandado pelo João Paulo. Eu agradeço ao João Paulo pelas informações, tá? O próximo a gente tem aqui, que é um place já bem criado de forma correta, né? Então, aqui né, tem todas as informações de website, de telefone, de serviços, horário de funcionamento, o link está feito corretamente, o link com o Google, né? A categoria está de forma correta, a categoria secundária também, né? Então, foi algo assim que eu quis mostrar que realmente está bem bom, tá? Inclusive o João Paulo me passou, e na verdade foi ele que aprovou isso aí e tal, que ele tirou todas as informações do website, então além de aprovar, ele foi lá e complementou, né, buscando isso e tal.
Então, assim, é um trabalho bem legal e bem feito aí do João Paulo. Eu acho que eu tenho mais um exemplo agora de um local ruim, aqui um exemplo do local duplicado, né? Então, quem aprovou isso aqui não percebeu que do outro lado da rua já existia um local, né? De maneira correta, feito o link com o Google, né? Com o nome certinho, com a categoria certa, né? Com fotos legais, né? E acabou, né? Colocando ali só o nome, tipo acupuntura, né? Criou uma área em construção, né? Então, mas o link do Google, pelo menos, ele fez corretamente. Né? Então, esse é um place aqui de exemplo ruim. Aqui também, né? Aqui foi feito, na verdade, de maneira equivocada, foi criado um place dizendo que é um centro médico, né? Chamado Milênio, com letra minúscula e tal, sem descrição, né? E, na verdade, o local, pelo que o João Paulo me falou, é um edifício, né? Conseguiu perceber isso pelo Street View. Então, são alguns exemplos que a gente colocou aqui para demonstrar que existe locais ainda criados de maneira errada, né? Moderados de maneira errada. Pessoal, estacionamentos. Esse é o que a gente tem aí no momento, né? Um assunto quente, né? E que também deve se tomar bastante cuidado, né? Então, como princípio básico, né, use a área de categoria estacionamento, né, criar sempre o estacionamento como área, né. Não se deve mapear, atenção pessoal, não se deve mapear cada pista do estacionamento, apenas as principais. A gente acaba percebendo vários estacionamentos aí, cheio de vias internas, tal, que é até difícil de editar. Então, assim, né, use um bom senso, coloque as vias principais, tá? E outro detalhe, as vias de estacionamento, elas não devem ser nomeadas, elas não devem ter nome, tá? Então, são vias sem nome. Então, aqui tem um exemplozinho ali, né? Sem nome, tá? Do tipo estacionamento. E até o Mike me perguntou dessa imagem, eu acabei esquecendo de trocar. Pô, mas ali passa no meio do lonão ali, do circo. Não, na verdade, é o estacionamento em que o supermercado aluga para um circo ali. E bem nessa imagem do Street View, o circo estava localizado ali, estava instalado ali, tá? Então, para estacionamentos, o importante é isso, pessoal. Aqui, na verdade, é um problema, tá? De nomear via, não se deve fazer. Então, é um condomínio residencial aqui, lá Defense, e foi mapeado todas as vias com o nome do condomínio ali, né? Então, algo que não se deve fazer. Isso aqui foi um exemplo sugerido pelo DZ, tá? Agradeço ao DZ pelo envio do problema, né? Isso aqui, o certo seriam todas as vias sem nome. Aqui, voltando à questão dos places mistos, né? Mas eu já tenho um place e tal, por exemplo, da faculdade ali, da Unicinos e tal, e tem os estacionamentos internos. Tem que mapear, tá? Mapeia como tá ali, ó, bonitinho, né? O ponto de entrada do estacionamento no local correto, né? Aí a gente não vai ter problema. Então, ali a gente tem o place maior, né, o place área maior da Universidade de Unicinos, e o estacionamento dentro da área do place, né, estacionamento D2, estacionamento interno, então não tem operador e tal, e o local ali delimitado, o ponto de entrada delimitado corretamente, né. Então, imagem, esse exemplo foi sugerido pelo Mike, tá, eu agradeço ao Mike pelo exemplo. Edu, próximo slide, por favor. Aqui um outro exemplo, né, de shopping, né, então os shoppings também são característicos de ter situações parecidas como essa, né, então aqui é o Shopping Guatemi, né, que a gente tem o ponto ali de entrada do estacionamento no local correto, e o place do shopping, né, o place área do shopping, com o local de entrada, né, diferente lá. Então, esse é um exemplo bem típico de que a gente vê aí no dia a dia, tá? Então, places mistos estão aí para isso. Uma dúvida que o pessoal sempre tem, né? Tipo, devemos mapear as vias de estacionamento? Sim, com cuidado, né? Não mapear todas, mapear as mais importantes, as principais, né? E olha que legal um exemplo aqui que tem lá no aeroporto do Salgado Filho, em Porto Alegre, né? Então, olha, ó, chegada ao 12h57 e depois que você estaciona,
graças ao mapeamento ali, a gente tem que você vai caminhar mais 4 minutos, né? Então, esse suporte ainda, essa informação já está tendo, né? Então, é bom a gente mapear, mas com cuidado, né? Pode passar para o próximo. Eu quero falar um pouquinho sobre a importação dos parking lots que está tendo, né? Na verdade, só passar uma posição para vocês da situação que está e quais são as expectativas, né, para as próximas importações. Então, hoje, a gente já tem aqui uma fase concluída, né, que foram importados 20% dos parking lots, né? O pessoal já moderou, já aprovou, e tem um tópico no fórum falando exatamente sobre isso, só disso, inclusive, né? Então, ali tem todas as informações, inclusive informações do staff, né, do Adrian, de como é que está o andamento do projeto. Essa primeira fase teve ajuda de vários editores, né, lógico, e teve uma atuação bastante importante do RRT, né, que a gente tem que comentar, que é uma equipe de trabalho excelente, que tem feito um bom trabalho e tem ajudado bastante aí, tá? A segunda fase agora, o pessoal vai importar 50%, então uma expectativa de 9 mil importações, e daí, né, dá um tempo para se ajustar tudo isso, e a terceira fase atingir aí os 100%, né, que são basicamente 15 mil importações. Então, para achar essas informações, a gente consegue acessar sobre a importação no fórum, né? Então, tá ali o caminhozinho do fórum, dentro do subfórum Mapas e Edições de Mapas, e ali tá, para quem quiser, o linkzinho ali, né? Então, espero que essa primeira parte aqui tenha feito, né, um clareamento das ideias, né, e que seja bastante proveitoso. E a gente está aberto a perguntas aí no final. O Edu vai falar agora um pouquinho sobre... Agora eu vou falar sobre a aprovação de place, né, mas pode terminar a tua parte. Não, então, isso. Eu ia falar só que você ia falar sobre a aprovação de places, né, e dúvidas a gente vai tirar provavelmente no final aí da apresentação, se tiverem perguntas, alguma coisa assim. Beleza, então. Ok, então vamos continuar aqui, já que o Abner falou toda a parte de criação e como é que funciona o mecanismo dos places, e eu vou falar sobre esse tópico mais específico, que é a aprovação deles, que quando vocês estão andando pelo mapa, vocês encontram esses pontinhos lilás, roxo, aí a questão de cor é de cada um, mas é essa cor aqui, tá? Em que são as atualizações, ou criação, ou uma atualização de uma informação, ou a marcação de que um place tem algum problema e que precisa ser alterado. Tá? Então aqui tem só 2 exemplos rápidos, né? Como é que eles aparecem na tela de vocês. Bom, requisitos mínimos para aprovar um place. Porque quando vocês abrem, se vocês notarem, vou voltar aqui, ele só mostra essa tela, ele não mostra aquela janelinha. Claro, no caso de criação de place, ele só vai mostrar o nome, o endereço, a categoria e a foto do place, mas se a pessoa incluiu mais informações, como o telefone ou aquelas características do local, isso não aparece nessa tela. Tá? Só vai aparecer depois de aprovado. Então a gente tem que se ater apenas ao que o Waze nos oferece para poder decidir se vai aprovar ou reprovar um local. Mesma coisa quando tem uma alteração. Tá? Ele só mostra o mínimo, o motivo, que isso aqui não vai ser gravado no place, é apenas uma explicação do autor, de quem abriu esse problema. Tá? E resta a nós, ou excluir, nesse caso era uma marcação de uma exclusão, então resta se a gente vai excluir, ou se a gente vai simplesmente ignorar caso a pessoa tenha se enganado. Ok? Então, para aprovação, tem requisitos mínimos para cada tipo de place. Tá? Então, no caso de residências, tá? Ele aparece lá na tela, que vai ser uma residência, vai aparecer foto. Então, tem que ter o endereço, pelo menos, a foto, e tem que ser do tipo ponto. Ok? No caso de residências. Por que no caso das residências o endereço é importante? É porque ele vai ser usado na numeração que o Waze vai utilizar na rua, por exemplo. Imagina que a rua que onde foi colocado esse place não tinha numeração, a numeração estava um pouco confusa. Esse número que a pessoa colocou vai ser utilizado
o posicionamento dele e o número para que o Waze ajuda o Waze a localizar o ponto correto, o número correto naquele endereço. Tá? Tem também no caso de estacionamentos, que é a novidade mais recente. Ele, para ser aprovado, óbvio, tem que ser a categoria estacionamento, ele tem que estar com o nome correto. Eu vou falar mais adiante o nome correto, o Abner já deu uma boa falada sobre isso, mas eu vou reforçar porque é importante. E estacionamentos, como ele também já falou, tem que ser do tipo área. Claro que quando aparece o PU, o ponto, a marcação de que uma pessoa criou um novo estacionamento, se ela fez isso pelo aplicativo, até nem sei se é possível, não estou lembrado agora, vai aparecer inicialmente como um ponto, tá? Então, só quando cria pelo editor que tem que ser do tipo área. Nos demais locais, só tem que se ater à categorização correta do local, muito importante isso, certo? Se o nome do local também tem que estar correto, e se tem a foto, se a foto está adequada para aquele local. E muito importante, pessoal. Também o Abner falou isso sobre locais duplicados. Antes de aprovar, mesmo que o local cumpra todos os requisitos necessários para ser aprovado, é importante verificar se ele já não existe, porque é muito comum as pessoas não procurarem o local no aplicativo, procurarem errado, escrever errado, ou a grafia do local que existe está errado e não vai achar mesmo procurando pelo aplicativo, e ao chegar lá ele cria o local novo, em cima ou próximo do local que já existe. Então é importante verificarem se esse local já não está no mapa, às vezes está próximo, tá? Verificar isso aí, e claro, cabe a vocês decidir se vão. Por exemplo, se o local que existe está mal formado, está com o nome errado, ou está sem foto, está com uma série de... está pior do que o que está sendo oferecido para aprovação, aprovem e excluam o antigo e deixem valendo apenas o que vocês aprovaram. Caso contrário, se os dois estiverem iguais ou que foi para ser aprovado está pior, ou tem informações semelhantes, podem excluir, recusem aquele place, porque ele está duplicado e já existe um naquele local. Então, o que é considerado um nome correto? Tá? Tem que ter o nome completo do estabelecimento, de preferência o nome que aparece na fachada do prédio. Com poucas exceções, tá? É o nome que vocês devem colocar. Tá? Não inventem, não adianta colocar no nome principal, como o Gabriel já falou, Banco Santander, agência 005, bairro tal. Não façam isso. Tá? Coloquem apenas o nome do banco, coloquem endereço, mas assim, endereço no campo de endereço, no campo nome apenas o nome. Grafia correta, ok? E utilizar maiúsculas e minúsculas da forma correta também. Não escrevam o nome todo em minúscula, como o Abner já colocou vários exemplos lá, ou todo em maiúscula. Tá? Então aqui alguns exemplos do que recusar. Quando se coloca apenas o nome do local, não o nome, só o tipo, então só farmácia, só posto, só supermercado, isso é muito comum encontrar. Aqui um exemplo de grafia errada, Colégio São João não colocou acentos. Edu, mas tu está sendo chato, tu está recusando que o cara não colocou acento. Isso pode impactar na busca. Nesse caso talvez não, mas em outros casos sim. Então, atentem a isso. Tá? E mais além eu vou falar o porquê de estar recusando qualquer coisa. Por que eu não aprovo e depois eu corrijo? Eu vou falar mais adiante por que isso é muito importante não fazer. A capitalização errada, então, que é o problema dos maiúsculos e minúsculos, colocar tudo em minúsculo, tudo maiúsculo, então parece que está gritando ali no mercado do bairro. E algo que não faça parte do nome do estabelecimento. Então, com aquele exemplo que eu falei, banco tal, agência ou banca do bairro tal, sabe? Não precisa colocar essa informação. Quanto a fotos, ela deve mostrar a fachada do local. Eu sei que o Abner já falou isso, mas eu vou reforçar porque é um ponto bem complicado com places. Então, ele tem que mostrar a fachada do local, não mostrar rostos. Tá? É questão de privacidade, o Google não gosta disso, ninguém gosta disso. Não mostrar placas de veículos, também pelo mesmo motivo dos rostos. Tá? Então, aqui alguns exemplos. Nesse primeiro aqui, o lugar até pode não ser bonito, mas a foto está correta. Ela está mostrando a fachada do local, por mais que não seja um lugar bonito, mas está dentro das regras. Aqui temos mais um exemplo. A fachada está bonitinha. Aqui um outro não está perfeito, mas até para ilustrar o fato
da foto batida de noite, depois se tiver uma foto de dia também no mesmo local, é interessante. Mas o principal disso tudo, ela precisa ser útil para o motorista encontrar o local. Quando ele fizer a busca pelo aplicativo, o aplicativo vai mostrar uma fotinho para ele. Se ele não conhece aquele local, a foto pode ajudar bastante a identificar exatamente aonde ele precisa ir. Fotos a serem rejeitadas. Aqui temos um exemplo. Mas a foto está bonita, está ali, está marcando a fachada do restaurante Bifão, né? Está certinho. O problema aqui é isso aqui. Está mostrando nitidamente a placa do carro que está parado ali. E isso não pode. Tá? Fotos assim tem que ser rejeitada. E não dá para rejeitar só a foto numa aprovação de place. O place inteiro acaba sendo rejeitado. É uma pena, sim, mas vai fazer o quê? É a regra. Aqui temos outro caso. Eu não me lembro bem o que era esse place, mas era de uma farmácia, se não me engano. Não tem nada a ver com uma farmácia. Aliás, mesmo que não fosse uma farmácia, fosse, sei lá, a árvore da avenida, não é uma foto adequada. Está mostrando uma sinaleira. Só se o place fosse sinaleira. E sinaleiras não são places atualmente. Então, esse aqui também é um que vai recusar. Pela foto, o place inteiro vai ser recusado. Aqui alguns outros exemplos. Esse aqui não vai ajudar muito o motorista que estiver indo a esse local, seja ele qual for. Esse aqui quis fazer propaganda da loja. Não adianta, o motorista normalmente não vai entrar pelo lado de dentro da loja. Se isso acontecer, também vai ser um problema. Né? Melhor mostrar a fachada. E muito grave, quando acontece este tipo de situação. Tá? As pessoas batem fotos completamente sem noção. Nesses casos específicos, denunciar no fórum. Entrem no fórum e avisem. Encontrei um place com uma foto indecente. Este usuário normalmente será bloqueado, tá? Não poderá mais incluir places devido ao mau uso da ferramenta. Então aqui é aquilo que eu falei, do porquê ser tão rígido com a aprovação de places. Então aqui eu peguei um exemplo, tá? Talvez não tenha sido o melhor deles, mas o endereço está correto, tá? A categoria está correta, a foto pode não estar mais perfeita, mas ela está mostrando, bem ou mal, a fachada do local. Então isso aqui ajuda, mesmo assim não sendo bonitinha, não precisa ser uma foto muito florida, mas ela deve ajudar para que o motorista encontre o local. Porém, ele escreveu tudo em minúsculo. Tá? É um problema menor? Não é um problema tão grave assim, mas é um problema. E conforme nossas regras, não deve ficar. Tá? Senão isso implicaria, mas eu posso aprovar e logo em seguida eu vou lá e arrumo. Pode. O problema é que tu está dando um aval para uma pessoa que fez um place errado. Tá? Hoje ele errou o nome, amanhã ele pode errar o endereço, amanhã ele pode errar a foto, a categoria. E aqui vou, então, recusar este place. E aqui vem as informações do porquê fazer isso. Então, até setembro do ano passado, tá? Desde que os places iniciaram, que eu acho que foi em torno de 2015, todo usuário que tivesse 10 places, até aquela época, 10 places aprovados, ele se tornava um usuário confiável. A partir desse momento, qualquer place que ele submetesse ao Waze seria aceito sem questionamento, não apareceria na tela para ser aprovado. Ele seria aprovado automaticamente, independente das informações que ele contivesse. Então a gente percebeu com o tempo que tinha muito usuário que se tornou confiável dessa maneira, porque a gente foi muito bonzinho no começo, só que eram usuários que não estavam capacitados para fazer isso. Em setembro do ano passado, então o Waze resolveu zerar isso aí. Então todos os usuários que eram de nível 1 e 2 apenas, que já estavam confiáveis, eles passaram a não confiáveis. Ou seja, eles começar tudo de novo o processo de aprovação deles. Só que as regras mudaram. Com 3 edições aprovadas, um usuário, nem é o editor, um usuário se torna confiável. Tá? E com 12 ele é bloqueado. Então, são somente 3 edições aprovadas. Se vocês aprovarem essa aqui e mais 2 que ele tiver aprovada, ele se torna confiável. E a partir desse momento, ele não passa mais pela validação de nós, editores, no mapa. E ele vai poder submeter o que ele quiser sem bloqueio. A gente vai ter que sair correndo atrás, apagando e corrigindo todas as bobagens desses editores. Tá? Então, por isso, a gente tem que ser rígido.
É uma pena? Mas infelizmente é assim que funciona. Então, a regrinha é tolerância zero. Ok? Bom, pessoal, agora só uma pincelada rápida na parte final já, falando sobre os scripts úteis. Tá? Tenho 2 scripts que eu tenho a citar. O Highlights, que é um script bastante popular, utilizado para diversas coisas dentro do editor de mapas. Tá? E ele tem um recurso entre os vários outros que ele possui para marcar segmentos e outras coisas. Ele tem um para marcar graficamente no mapa quais são places com o lock maior que 1, ou seja, que possuem algum tipo de lock, e places com dados incompletos. Tá? Se estiver faltando nome ou alguma outra coisa assim, ele ressalta no mapa isso aí para que vocês possam ir atrás e fazer a correção. E também tem o WME Place Names, que ele exibe nos places do tipo área, ele exibe o nome do place dentro da área do place. Isso pode facilitar localizar um local no mapa. Tá? Se quiserem saber mais sobre scripts úteis, tá? Nós tivemos um webinar, tá? Foi o segundo webinar apresentado pela Alexandre e pelo Mike, se não me engano, que foi sobre scripts úteis para editores. Então, na página, lá no fórum, na página do webinar, tem o link para vocês assistirem esse vídeo. Tá? Requer uma pequena inscrição, só um cadastrinho mínimo, e vocês vão ter acesso a esse vídeo para assistir lá. Eles apresentam esses e muitos outros scripts bastante úteis para acessar pelo Waze. E, por último, eu vou falar de uma ferramenta que não sei se é de conhecimento mais geral, mas é utilizado, tá? Que é o painel de controle do Waze Brasil. O endereço dele é esse aqui que está aparecendo na tela. Essa aqui é a tela inicial dele. E para que serve essa ferramenta? Bom, o que ela faz é resumir todas os pedidos de atualização do mapa, os problemas de mapa que o Waze que marca e as atualizações de place do Brasil inteiro. Tá? Como é que vocês achariam normalmente? Navegando pelo mapa. Mas se um usuário cria um place numa área bastante remota do estado de vocês, que vocês não costumam passar por lá, esse place vai mofar lá. Até vocês passarem lá e encontrar, seria muito difícil. Então foi feita essa ferramenta, foi desenvolvida, para que ela faça uma varredura de todo o mapa do Brasil, localiza todos os places, todos os problemas de mapa, todos os pedidos de atualização, tá? E concentra tudo aqui e oferece um link direto para cada um desses problemas. Então aqui uma tela, tá, de exemplo. No caso, clicando no estado aqui, respectivo estado, ele vai mostrar um resumão do estado. E no caso de places, que é o nosso assunto e hoje, ele teria que mostrar, ó, de São Paulo, essa tela foi batida ontem, e ele mostra todos os places que estão aguardando atualização no estado de São Paulo. Ok? O código das cores, que é colocado aqui, é o seguinte. Em verde são mostrados aqueles places, aqueles pedidos, né, que possuem menos de 48 horas de criação. Em amarelo, aqueles que estão em 48 horas e 7 dias. E vão aparecer em vermelho pedidos que estão há mais de 7 dias sem aprovação. Tá? E eles são mostrados primeiro os vermelhos, depois os amarelos, depois os verdes. Certo? Basta clicar no nome do place aqui, que ele vai direto, já abre o WME numa outra aba, com o link bem centralizado no place para vocês editarem. E ele também tem, é possível a partir da tela inicial, deixa eu só ver aqui se eu consigo mostrar, clicando direto nos pendentes aqui na parte de places, aqui, tá? Ele mostra os places do país inteiro, independente da região ou do estado em que ele estiver. Mais um detalhe, aqui eu estou mostrando o estado inteiro de São Paulo, mas é possível reduzir e filtrar essa listagem apenas por região, por município. Então basta ir clicando aqui que ele vai mostrando mais detalhado. Certo, pessoal? Então isso é só uma
uma pincelada, é uma ferramenta útil, então quem quiser vai facilitar bastante a vida de vocês. E com isso, estamos encerrando esse webinar hoje. Abner, bom, primeiro, já que eu estou falando, eu vou agradecer a todos vocês que estão acompanhando aí. Muito obrigado por acordarem um domingo de manhã, né? E para despender um tempo para acompanhar, para ver nós falando aqui sobre esse assunto. E esperamos ter ajudado, né, a vocês fazerem melhores edições. Esse é o objetivo de toda essa série de webinars, né, patrocinados pelo grande Mike aí, nosso o criador aí, o mentor de tudo isso. E Abner, se você quiser falar alguma coisa. Eu tenho algumas perguntas depois. Ah, sim, importante. Tá bom. Não, então, eu quero agradecer o pessoal que nos ouviu nessa manhã de domingo aí, que disponibilizou esse tempo especial para a gente. E agradecer principalmente toda a equipe do webinar, que são fenomenais, né? Principalmente o Mike aí, que está nesse projeto já há um tempo e que está dando bastante certo, né? Então, agradeço de coração a todos aí. E o Mike agora tem perguntas. Deixa eu ver, pessoal, se a gente não souber responder alguma delas, a gente vai botar depois no fórum, tá? Como combinado. Vou mais uns 5 minutinhos no máximo aqui, tá? Para não atrasar demais. Mas uma das pessoas aqui, o Geraldo Ávila, comentou que às vezes selecionar o ponto de entrada, deixa eu ver aqui, às vezes ao selecionar o ponto de entrada do VME, ele retorna que o ponto se encontra distante da via, mesmo tendo uma via ali. Muito frequente essa via particular. Um erro que ocorre, eu não entendi muito bem, Geraldo, o que seria, pelo que eu entendi, seria por causa de uma MP, ou um problema, alguma coisa assim, se puder dar uma resposta sobre isso. Não sei se Edu ou Abner pegaram isso. Provavelmente, eu já vi isso acontecer com MPs. É o próprio Waze, na verdade, que identifica isso, o ponto de entrada não tem nenhum segmento próximo, então ele acusa um erro pedindo para que seja corrigido, né? Algumas vezes é engano, por exemplo, é muito comum ele fazer isso com rios, por exemplo. Tá? O rio está no meio do nada e ele tenta achar um segmento próximo. Ninguém precisa ir no rio a partir de uma rua, né? Mas, sei lá, em places normais isso não acontece. Lembrando também que... Pode falar. Fala, Edu. Tá. Não, eu já concluí. Não, é só para lembrar que... tá, aqui, o ponto o ponto exato, né, da entrada, ele tem que ficar dentro da área criada, né, do place area, do local área. Né? Então, lógico, se colocar muito lá, né, que extrapole essa área delimitada, ele vai dar erro até em salvar. Tô falando já em questão de edição, né? Certo. Uma outra pergunta que se vocês responderam durante, talvez eu não peguei enquanto manipulava o sistema, o www é obrigatório ou não? Então, o que eu testei, e até coloquei um exemplo ali de um place pesquisado no app, é que não há o www, né, e não tem também o HTTPS, e ele abriu a página do supermercado, no caso ali, né? Então, acredito que nesse caso já exista suporte para não necessariamente precisar. Talvez o Edu tenha alguma coisa para falar ali. Tem, na verdade, assim, isso do www na frente depende muito do site. Tá? Normalmente os sites não precisam do www, mas isso é do servidor web aonde o site estiver hospedado. Então, vai ter alguns que vão funcionar e vai ter outros que não. Isso aí é bom até testar quem estiver fazendo a atualização do Place, fazer esse teste, verificar se aquele endereço que está sendo colocado ali de fato abre o site ou não. Certo. É só esse detalhe. O Jefferson perguntou aqui qual é o level do editor que pode mexer nos links do Google, aquela vinculação com links do Google. Eu não lembro se tem algum bloqueio sobre isso. Eu acho que é o próprio level do local, né? Também não. Eu acho que é o lock. Eu acho que é o lock do local. É o lock do local que se tiver nível suficiente para editar o local, e eu acho que consegue mexer no link. A gente pode fazer um teste também e informar isso depois. O Clayton aqui só pediu para lembrar que, deixa eu pegar aqui, que os únicos places áreas que podem ser sobrepostos são hoje postos e estacionamentos. Os demais, muito cuidado para não sobrepor áreas, porque não teria muita lógica nisso, né?
Agora, estacionamento, sim, como no caso que os rapazes mostraram antes, um estacionamento de shopping, um posto de combustível que pegue uma área um pouco maior de estacionamento junto, não tem... É normal isso acontecer. Deixa eu verificar a próxima aqui, tem mais umas 5, 6... um lembrete aqui do JP Kili que fala para a gente cuidar muito para não subir lock de places incompletos. Colocou apenas o nome lá e já botou um lock 3, não tem porquê. Deixa lá ele aberto para que o cara possa colaborar e preencher e resolver todo ele. Porque senão também não adianta botar lá um place só com o nome e deixar ele pela metade e ainda proibir que o novo usuário que queira colocar alguma informação consiga fazer em primeiro momento. A não ser que seja algo muito vital mesmo, que tu queira evitar que se destrua. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Alguma pergunta para os nossos universitários. Pablo Busato, eu não sei o teu nick agora aqui, mas ele comenta, né? Achei que não fossem permitidas fotos noturnas. Foi por causa disso que a gente colocou essa observação. Porque a gente também não tinha 100% da informação. O Arthur trouxe para nós, a gente não lembrava dessa questão de uma rota noturna. Puxar uma foto noturna. E nos pegou de surpresa também. Bem interessante. Mesmo tendo tempo no sistema, a gente nunca tinha reparado nisso. Então, assim, foto noturna sendo boa, não tem por que reprovar apenas por ela ser de noite. Claro que se ela não estiver demonstrando o local, estiver desfocada, não for útil, não tem porquê. Mas uma foto bem tirada pode ser bem útil para quem está procurando aquele local. Deixa eu verificar aqui. Edu, uma coisa que o Jefferson pediu para reforçar. Se tiver uma denúncia de foto de alguma atualização mal feita, onde denuncia? Pois então, eu não sei se tem um tópico específico para isso, não me lembro disso de ter aberto no fórum geral. Até não fiquei de pesquisar isso, não consegui, não localizei na verdade, mas se alguém tiver, por favor, marque. Mas em geral, basta fazer uma postagem, pode ser até no fórum, na parte de mapas, edição de mapas, tá? Que se tiver um tópico específico, ele vai ser se a postagem ela é adequada, ela é movida para o tópico correto. Tá? Mas basicamente o importante é fazer a denúncia, porque somente assim a gente pode fazer, assim, bloquear esse editor ou fazer alguma coisa nesse sentido. Mas que eu lembro, acho que basta ele criar um post lá. Certo. Pessoal, olha só, continua entrando muita pergunta, eu não vou conseguir fazer isso no tempo. Então eu vou pegar um apanhado dessas perguntas durante os próximos dias e respondo ou pessoalmente para cada um, se for algo muito importante eu coloco no sistema lá no post do webinar mesmo. Deixa eu só verificar se tem mais uma coisa aqui que a gente poderia citar de muito relevante. O Lucas deu um exemplo aqui, pessoal. Quem quer botar, por exemplo, Santander, agência ABC, agência 123, pode colocar isso na descrição também. Não tem problema, não coloca no nome. Exato. Coloque na descrição que vai ajudar também quem está procurando achar aquele local específico. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Para você ter ideia, pessoal, a questão do level, que a gente falou da questão de vinculação com o Google, eu recebi 6 respostas, cada uma dizendo um level diferente. Então, a gente vai ter que testar isso com mais detalhes para fazer. Como fazer. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe. Tá. Bom, o restante, pessoal, a gente vai buscar. Deixa eu puxar a tela aqui para encerrar. Não sei, Edu, Abner, se quer comentar mais alguma coisa? Senão eu vou para os tópicos finais. Não, só isso do fórum, né? Então, por mais que a gente tenha falado aqui, como o Mike já na introdução mesmo falou, essas regras mudam eventualmente conforme o entendimento da comunidade. Então, às vezes alguma coisinha, o Waze altera o funcionamento de algo, né? Então é importante acompanhar o fórum. E, claro, sempre que tiverem alguma dúvida sobre imagina um place que não tenha se enquadrado em nada do que a gente falou aqui, e vocês vão encontrar isso, tá? Não é raro aparecer alguma coisa assim. Recorram ao fórum, troquem ideia com outros editores, que lá o pessoal até é importante, isso aí é bom para disseminar a informação, se alguma coisa nova aparece, ali a gente tem como discutir e chegar num consenso quanto àquele assunto. Mas é isso aí. Obrigado pela presença hoje e até o próximo webinar. Mike? Agradeço a todos. Isso, pessoal, agradeço novamente a todos aí, né? A gente está à disposição também para ajudar, para tirar dúvidas, no que for necessário. E um abraço a todos aí que ajudaram a gente. Valeu. Bom, pessoal, então só para a gente encerrar, lembrando que daqui a 2 ou no máximo 3 dias a gente coloca o link para esse vídeo, para a gravação do webinar.
E também um link para o questionário, com algumas perguntas que os guris vão elaborar aí nas próximas horas. Tem bastante pergunta, eu vou responder elas ou no tópico ou por PM, vamos ver a relevância de cada uma, a questão de se é uma pergunta mais geral. A gente coloca mais aberto, vamos testar uma outra coisinha, por exemplo, essa questão do level é bom a gente dar uma testada, pode ter mudado. E lembrando que o próximo webinar vai ser então dia 20/8, às 10 horas. Vamos falar sobre a ferramenta de tradução, tá? Eu já pego o nome completo aqui, porque eu passei o dia discutindo com o Lucas ontem qual seria o nome que a gente ia colocar nessa discussão, mas o ideal então é que ela se chame tradução, o grupo de, deixa eu pegar aqui, localização, grupo de tradução e regionalização do Waze. Então, para vocês entenderem como é que é feito, por que às vezes está lá em português, por que às vezes não está em português, quando vai entrar e principalmente como ajudar esse grupo, é uma tarefa extra, por assim dizer, não está ligada diretamente à edição, mas é sempre bom a gente conhecer um pouquinho mais de como funciona no dia a dia disso e como a gente pode auxiliar de outras formas o Waze. Assim como a gente apresentou a questão de teste beta, tradução, a localização também é algo bem interessante nesse ponto. E peço para que acompanhe o tópico do webinar. Lá no nosso fórum tem, dentro de Comunidade do Brasil, a gente publica lá tudo o que está acontecendo, tudo que a gente está fazendo, tudo que tem de novo, se tem alguma novidade saindo, se tem um já programado, se tem um webinar extra, a gente coloca de tudo lá nesse tópico. Então, marquem ele como para acompanhamento, que vocês ficam sabendo de primeira mão tudo o que está acontecendo. Pessoal, passando quase 10 minutos. Muito obrigado ao pessoal que organiza o webinar, que não para um minuto durante o evento, buscando informação, trazendo dicas para que a gente possa responder direito algumas coisas. Muito obrigado ao Edu e ao Abner que aceitaram a proposta de apresentar. A gente sabe que apresentar é sempre ficar na reta, por assim dizer, né? Porque tu está dando tua cara a tapa com coisas que nem sempre a gente sabe dar a resposta. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos. A gente está encerrando com 51 pessoas acompanhando, o que eu acho que seja nosso maior número de pessoas online ao mesmo tempo. E só valorizo o que a gente está tentando fazer aí nas nossas horas de folga. Grande abraço para vocês, um ótimo domingo e boas edições para todo mundo. A gente vai encerrando por aqui.